A gente segue falando de economia porque o mercado financeiro teve uma sexta-feira de empolgação, logo depois do feriado. Para a gente entender melhor o que aconteceu, a gente conversa com o economista Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Marco, bem-vindo mais uma vez. Boa noite a você. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Estou com os dados aqui para você traduzir tudo isso para a gente. O que aconteceu? Bolsa subindo nesta sexta-feira pela 7ª semana seguida, acumulando uma alta de 12%. Dólar, ao contrário, caindo e encerrando o dia a 4,88, uma queda de quase 1%. Performando o menor valor de fechamento diário desde junho do ano passado. O que explica esse dia de euforia no mercado, hein? Bom, primeiro começa pela curiosidade, né? Acontecer toda essa valorização no meio do feriado, né? Depois da volta do feriado, em dias comumente, né, comuns, ser caracterizado por um menor volume. A gente teve realmente menor volume de negociação. Mas tanto a repercussão desde a quarta-feira, né, da divulgação do IPCA aqui no Brasil, mas vamos começar pelo externo. A grande notícia vem do exterior, né, no feriado, com dados de pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos piores do que esperado, mas vocês vão me perguntar, por que pior do que esperado acaba beneficiando a Bolsa? Porque semana que vem a gente tem decisão pelo Fed, né, pelo Banco Central Americano, e a expectativa é de manutenção dos juros por lá. Mantém os juros, a Bolsa agradece, né, os investidores tomam um pouco mais de risco, já que não teremos novos aumentos, pelo menos no curto prazo. Tivemos também durante o feriado, na quinta-feira, novos estímulos de bancos chineses, né? Bancos chineses estimulando a economia por lá, a expectativa melhor para as commodities principalmente. E por aqui o mercado continua repercutindo as últimas boas notícias, que são duas principais, né? Tanto o IPCA antes do feriado, na quarta-feira, veio muito bom, que começa o Banco Central a ter mais condições, mais argumentos para começar a reduzir os juros agora em agosto, não nessa reunião desse mês, mas em agosto principalmente. E tivemos também recentemente o PIB. A gente comentou aqui já o PIB recentemente, veio muito bom, forte, né, sustentado pelo agronegócio, mas a grande expectativa é que as expectativas estão sendo revistas para cima do PIB, né? As projeções hoje de 2% são conservadoras, então a gente espera PIB melhor, inflação menor, né, nesse ano, grande parte por também apresentação do arcabouço, e agora começamos também a discutir a reforma tributária. Então é um ambiente externo mais favorável e é um ambiente local também com menos incertezas, né? Ou seja, com menos aversão a risco, os investidores vão aumentando sua posição em ativos de risco, como a Bolsa principalmente. E também a entrada de recursos faz com que o câmbio volte para patamares mais baixos agora no curto prazo. Agora, Marco, você destacou esses resultados positivos que nós tivemos em setores da economia nesses últimos dias, e eu quero até me ater um pouco mais nisso, porque a própria OCDE, além do bom resultado do PIB, que foi no primeiro trimestre, né, que foi divulgado pelo IBGE, a OCDE também fez uma revisão da sua projeção. Agora, para 2023, subiu de 1 para 1,7%. É uma previsão de alta muito significativa, de 7 pontos percentuais. E você disse tudo, o agro é o setor que tem puxado esses bons resultados, não só em relação ao PIB, como também em relação à própria inflação. Mostramos agora há pouco o nosso repórter David falando sobre o PIB aqui no estado, que nos últimos 10 anos acumula uma alta, aqui no estado de São Paulo, acumula uma alta de mais de 15%. Se espera que esses bons resultados do agronegócio se mantenham nos próximos meses, Marco, de forma a trazer resultados ainda positivos também para esses indicadores daqui para frente, ou não? Isso pode ser pontual? A gente com certeza não vai repetir esse mesmo dado do primeiro trimestre do PIB e nem os últimos dados de inflação. Se a gente pegar a inflação, por exemplo, acumulado agora do IPCA nos últimos 12 meses, a gente está acumulando já abaixo de 4%. Mas ninguém espera que no ano de 2023 a gente tenha inflação de 4%. Todo mundo espera, revisando para baixo, mas espera em torno de 5,5%. Ou seja, lembra que no ano passado nós tivemos efeitos negativos, ali até também próximo da inflação, das eleições, e agora o efeito tende a ser positivo, né? A gente também tem retorno de impostos, a gente tem alguns outros efeitos. Então a expectativa para o ano e para os próximos meses é que a gente tenha um PIB mais fraco, lembrando que a indústria principalmente continua muito fraco, serviços também não dá sinal também de força, então o PIB não deve ser tão forte, o agronegócio não deve ajudar tanto, e a inflação
talvez tenha uma leve piora olhando para os indicadores. Mas com certeza, quando a gente olha para o acumulado do ano, a gente entrou extremamente pessimista nesse ano de 2023 e as projeções estão sendo refeitas para cima. Isso no Brasil e no mundo. Talvez os Estados Unidos também não entre numa recessão ou uma recessão fraca, e no Brasil o PIB seja melhor e a inflação seja revista com expectativas para baixo, o que abre espaço, de novo, para o Banco Central aumentar a probabilidade de juros em queda a partir da reunião de agosto. Agora, um conselho para quem precisa viajar, precisa investir fora do país, enfim, sobre compra de dólares. Diante dessas expectativas positivas, Marco, que você trouxe para a gente, e desse resultado dessa cotação também muito bem-vinda, muito positiva nesta sexta-feira, para quem precisa, é hora de comprar ou é melhor aguardar um pouquinho? A gente sempre vai ter aquela sensação de poderia ter conseguido uma taxa melhor. Mas o importante é sempre garantir a sua viagem, o seu gasto, o seu consumo. Se você já tem uma viagem programada para os meses de julho, que é férias escolares, para os próximos meses. Então, lógico que o câmbio no curto prazo ele tende a se valorizar aqui no Brasil, ou seja, nossa taxa pode cair ainda mais, mesmo porque lá no exterior, os Estados Unidos não subindo juros, isso tende a desvalorizar o dólar em relação a todas as moedas mundiais e também em relação ao nosso real. Com isso, nosso real se valoriza e a taxa de câmbio cai. No curto prazo, a tendência é que se valorize um pouco mais. Mas a taxa já está muito boa. Lembrando que estava a 5,20, 5,30 há poucos meses atrás, poucas semanas atrás. Então, para quem vai viajar, a sugestão é garanta essa taxa, está muito boa. Batemos, como você falou, recordes que há alguns meses a gente não via, fazia muito tempo que a gente não via um patamar desse. Então, é importante também garantir a sua alocação, o seu investimento e principalmente o seu consumo, a sua viagem, que a taxa está muito boa, para garantir o seu lazer aí com conforto. Tá aí a dica, então, do especialista para quem precisa comprar dólares. Marco Saravalli, economista, estrategista-chefe da Sara Invest, mais uma vez traduzindo esses assuntos econômicos para a gente. Obrigada, Marco. Boa noite a você, bom fim de semana. Ótimo final de semana, obrigado.